Vamos seguir? Vamos continuar com a nossa interpretação artigo por artigo. Já vamos para a tela direto, que é o que nos interessa. É conhecer a letra seca da 8.112. E aí, vamos para ela aqui, ó. Título 2, a gente começa a tratar de provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Vai agora do artigo 5º até o 39. No vídeo anterior vimos do 1º ao 4º e aqui vamos do 5º até o 39. E começando pelo provimento. Já havia dito no vídeo anterior, provimento, meus caros, significa o preenchimento. É a maneira pela qual a administração vai poder preencher um cargo. Esse preenchimento ela pode fazer de diversas formas, veremos na sequência, no momento adequado, sobretudo no artigo 8º. Mas, antes disso, artigo 5º. Vamos para a tela. O artigo 5º, ele inicia assim para a gente. São requisitos básicos para a investidura em cargo público. Então, nós temos aqui os requisitos, as condições básicas para poder se investir em um cargo. 2 pontos cruciais. Primeiro, quando ele diz para a gente que são requisitos básicos, ele quer dizer então que outros poderão existir. E esses outros, inclusive, são indicados aqui no parágrafo 1º, que eu saltei. Quem está com a letra seca da lei percebe que depois do artigo 5º caput vem diversos incisos. E no parágrafo 1º é dito: as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Cuidado aqui. Então, as atribuições do cargo, ou seja, a complexidade do cargo, a estrutura daquela carreira, pode exigir mais do que a 8.112 está colocando. Mais. Menos não, porque aqui está dizendo que são requisitos básicos. Menos que isso não tem como. Não pode abrir mão desses. Podem somar aqui requisitos. Esses são os mínimos. Mínimos. Tudo bem? E, voltando para a tela, podem justificar a exigência de outros requisitos. Mas cuidado, porque esses outros requisitos, eles devem estar em lei. Você então vai colocar aí ao lado, juntamente comigo, que não basta só no edital. Não basta só no edital, não basta. Por quê? Para que existam outros requisitos, tem que existir uma lei. Por isso, muitos cargos que no concurso eles exigem exame psicotécnico, consegue-se anular isso judicialmente. Por quê? Porque para poder exigir psicotécnico no concurso, tem que ter a previsão legal. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse que é necessário que se tenha a previsão em lei, aí sim a repetição dele no edital, com critérios objetivos e que se permita recurso daquela decisão dada lá no exame psicotécnico. Então, só tomar cuidado, não basta vir só no edital. Um cargo vai ser feito um concurso para ele em que se coloca no edital uma exigência de formação, uma qualificação lá educacional. Está previsto no edital? Tá. Tem lei para isso? Não. Coloquei no edital? Cuidado, porque não existe aquela frasezinha famosa que o edital é a lei do concurso. Isso é só uma situação figurada. O edital é um ato administrativo, não é uma lei propriamente. Esse é sentido figurado. O edital é a lei do concurso, por quê? Porque eu tenho que olhar para o edital para saber as regras. Mas não se esqueçam, existem alguns dispositivos que não basta estar no edital. Não basta estar no edital. Tudo bem? Maravilha? Voltando para a tela. Esses requisitos básicos, eles serão exigidos no momento da investidura. E quando é que se dá a investidura, meu nobre duende? Quando é que se dá a investidura, meu querido, minha querida? É com a posse. Então não é quando você vai se inscrever. Não é quando você vai fazer o pagamento, não é quando você vai fazer a prova, é na posse. Então, se você no dia do concurso ainda não tem os requisitos exigidos, não tem problema.
É na posse que eles vão ter que exigir isso de você. Tudo bem? Porque é no momento em que você vai se vincular e vai ser chamado de servidor. Na posse. Maravilha? Tudo bem? Vamos seguir. O artigo 5º traz para a gente os seguintes requisitos. Inciso 1. Nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. E aí, eu queria alertá-los para o fato de que a nacionalidade brasileira, tanto para o nato quanto para o naturalizado, não vai ter diferença na 8.112. Não há diferença na 812 entre o nato e o naturalizado. Inclusive, nós temos aqui uma aluna russa, que foi aprovada porque ela se naturalizou. Ela se naturalizou brasileira e hoje é brasileira. Assim como você, assim como eu, ela pode prestar os mesmos concursos que a 8.112 regula. Os mesmos. Ah, professor, mas eu me lembro que tem algumas diferenças. Calma, calma. Lei não pode fazer distinção. Vamos para a tela, ó. Olha o que diz para a gente o parágrafo 2º da Constituição Federal sobre esse tema. Ó. Artigo 12 da Constituição diz, parágrafo 2º, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Ou seja, quem vai fazer distinção, olha para cá, é a Constituição, não é a lei. Não pode a lei estabelecer, criar, inventar uma distinção. O que ela pode fazer, naturalmente, esse é o papel dela, inclusive, regular uma norma constitucional. Que foi o que ela fez. Vamos para a tela. O parágrafo 3º aqui do nosso artigo 5º, disse assim: as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover, olha isso, ó, universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Note que, então, para estrangeiro, há uma limitação. Entre o nato e naturalizado, não. O que a lei aqui fez de distinção foi estrangeiro. Ou seja, o nato e naturalizado tratados da mesma forma e o estrangeiro sofreu uma limitação. Então, há aqui uma limitação aos estrangeiros. E isso acontece, inclusive, por força do artigo 207 da CF. A própria CF já fala isso. E a 812 repetiu. Então, preste atenção. Nato ou naturalizado, qualquer cargo. Estrangeiro. Ah, não, peraí. Estrangeiro tem limitação. Professor, técnico, cientista em universidades e centros de pesquisa e tecnologia. Esse sim. Aí sim. Não é qualquer um. Ah, professor, vou fazer o concurso agora para o Senado. Não. Vou fazer o concurso agora para o STF. Não. Vou fazer o concurso... Não. Aí não vai poder. São cargos em locais específicos para os estrangeiros. Nato naturalizado, mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Voltando para a tela. Olha a Constituição. Ela sim, pode fazer essa distinção e fez, ó. São privativos de brasileiros natos. Ela fez. Presidente e vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal, todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Só o ministro da Defesa. Ministro da Educação, não. Ministro do Meio Ambiente, não. Tá? Beleza? Esses são casos que a Constituição Federal traz pra gente. Que aí ela diferenciou o nato do naturalizado. Tá bom? A 812 não fez distinção nenhuma. Houve apenas a limitação em relação aos estrangeiros. Vamos seguir. Inciso 2. Gozo dos direitos políticos. Então você tem que estar em gozo dos direitos políticos. E aí o alerta que fiz foi o artigo 15 da nossa Constituição Federal, artigo 15, disse que é vedada
a cassação dos direitos políticos, ok? A cassação ela é vedada. Porém, a perda ou a suspensão se dará, só se dará nos casos de... Aí traz pra gente um monte de situação. Cancelamento de naturalização, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos os impostos, e improbidade administrativa. São situações em que eu terei ou a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Qual a diferença, professor, entre perda e suspensão? É que a perda, ela é permanente. A suspensão, ela é temporária. A suspensão é temporária. Por exemplo, condenação criminal enquanto durarem seus efeitos. É uma suspensão. Porque se ele for condenado a 8 anos, 6 anos, 15 anos, enquanto durar os seus efeitos. Mesma coisa em relação à improbidade administrativa, que pode durar a suspensão dos direitos políticos, suspensão, de 3 a 10 anos, conforme o caso, de acordo com a Lei 8429. Tudo bem? Ok? Então tem que estar em gozo com os direitos políticos. Maravilha? Segue o barco. E lembrando que isso aqui é para tomar posse. Inciso 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Isso aqui tranquilo, sem muito o que se preocupar. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Tá? Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e a idade mínima de 18 anos. Note que a lei aqui não colocou 16 anos, colocou 18. Ela manteve o 18 porque antigamente, antes de 2002, antes, a maioridade civil era com 21. E com 18 eu já tinha ali uma capacidade relativa. A maioridade era só com 21, mas com 18 eu já podia, inclusive, tomar posse. O Código Civil, em 2002, reduz de 21 para 18, a incapacidade relativa para 16, mas a 812 continuou do mesmo jeito, 18 anos. 18 anos. Tudo bem? Ok? Professor, oi. Vi um concurso esses dias para PM. PM. O que é PM? Polícia Militar, professor. O que eu falei no primeiro bloco? Você falou que essa lei não vale para os militares. Então, por que você está perguntando? É curiosidade, professor. Isso, para os militares, é possível, por exemplo, que se estabeleça 30 anos. 35, 28, 23, 24. É possível em lei para os militares. Tudo bem? Grosso, professor. Foi só para você não preocupar mais em perguntar sobre os militares. Vamos seguir. Próximo. Ainda no artigo 5º, nós temos aqui o inciso 6. Aptidão física e mental. Essa aptidão física e mental, ela é analisada, inclusive, olha aqui, ó, quando você for tomar posse, a gente vai ver depois que o artigo 14 fala que você vai passar por uma inspeção médica oficial. Você chega lá e fala, levanta os braços, pronto, abre a boca, pode ir embora, tá ótimo. Não, não é bem assim não, é um pouquinho mais fácil. É mais ou menos o seguinte, ele vai te passar uma bateria de exames, Você pega então aqueles exames, chega lá, apresenta, eles vão olhar, mas eles vão olhar por quê? É porque existem algumas enfermidades, existem algumas situações que podem impedir a sua posse. Algumas situações. Hoje em dia é muito relativizado isso, porque, por exemplo, quando a lei nasceu lá em 90, em dezembro de 90, imagine como é que era tratado naquela época o HIV, o câncer. Por isso que o artigo 186 da nossa 812, 186, ele prevê situações em que geraria aposentadoria por invalidez. Ele coloca lá o HIV, coloca o câncer. Hoje é outra coisa. Então, em regra, essas doenças não vão poder impedir. Mas o que se analisa é justamente isso. De repente a pessoa está num estado terminal, ela não vai poder conseguir tomar posse. Não vai. Agora, ela sim, ela tem câncer, mas isso está totalmente controlado, isso aí não está ali em momento nenhum comprometendo, ela pode tomar posse. Tá? Isso é verificado na aptidão física e mental no momento em que vai tomar posse. Tá? Beleza? Mas também tem um outro reflexo, tem um outro ponto, tem um outro assunto interessante aqui. Vamos para a tela. O artigo 5º, ele disse para a gente no parágrafo 2º que as pessoas portadoras de deficiência, hoje em dia não se fala mais em pessoas portadoras, mas sim pessoas com deficiência, tá? Mas isso aqui é a letra da lei, a lei disse assim, e é assim que a gente vai trabalhar na prova.
Tá? A própria Constituição, coloquei aqui embaixo o texto dela, também usa pessoas portadoras de deficiência. É a pessoa com deficiência porque ela não porta. Porque você pode portar, ó, você porta uma caneta e aí você pode tirar e deixar do lado. Agora, a deficiência você não porta, você tem. Tá bom? Então, hoje o termo correto seria pessoa com deficiência, PCD, pessoas com deficiência. Tá bom? Voltando para a tela. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento, para preenchimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis. Opa, isso aqui é importante. Então, quem tem deficiência pode, mas desde que as atribuições sejam compatíveis com a deficiência, de que são ali portadoras. Então, preste atenção. Quem tem deficiência pode disputar concurso público? Pode. Duas coisas são analisadas. Se a deficiência, de alguma maneira, ela compromete, ou se ela chega a impedir. Por quê? Porque tem pessoas que têm deficiências, mas isso não vai interferir em nada. Não é opinião minha. É o que a jurisprudência diz, preste atenção. Quem tem visão monocular, o STJ diz, disputa como deficiente. Tem até súmula. O STJ diz que quem tem visão monocular disputa na condição de deficiente. Quem tem surdez unilateral, não disputa como deficiente. Olha isso. Você concorda que a pessoa que tem ali uma surdez unilateral, ela tem uma deficiência auditiva? Tem uma deficiência. Ela disputa como deficiente? Não disputa como deficiente. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, é analisado, primeiro, se ela compromete de alguma maneira. Não compromete em nada, então não é deficiente. Ah, mas eu tenho deficiência. Tá, mas ela não compromete em nada. Existe norma própria para dizer quais são as deficiências que podem ali comprometer. E também é analisado se a deficiência impede. Ela não só compromete, ela impede. Não tem como desempenhar o cargo. Imagina a pessoa que ela é 100% cega, ela é cega 100%. Ela não pode, de repente, desempenhar um cargo em que a visão seja crucial. Não tem como ela desempenhar. Ela poderia desempenhar um outro cargo. Nós temos, eu mesmo no STJ, tenho lá colega que é deficiente 100% cego. 100% cego. E ocupa cargo. Normal, natural. Entrou aqui, nesse dispositivo. Então a gente analisa se impede completamente ou se não prejudica em nada. Tem que estar nesse meio termo. Dificulta, compromete de alguma maneira. E, voltando para a tela, com isso, para tais pessoas, serão reservados até 20% das vagas oferecidas no concurso. Até 20%. Não teremos aqui 20%. Nós teremos até. Então é possível que se assegure no edital 1%, 2%, 3%. Sim. O que a Constituição exigiu, olha na tela, ó. A Constituição coloca, artigo 37, inciso 8º, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Qual o percentual? A Constituição não colocou. E aí veio a 812 e falou, até 20%. Então é possível que seja garantido 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 18%. Professor, por que eu vejo a maioria dos editais com 5%? É porque existe um decreto do Poder Executivo que estabelece mínimo de 5%. Não é a lei. Existe decreto mínimo de 5%. Tudo bem? Tudo bem? Então, para efeito de prova, não existe esse mínimo. É de até 20%. Então, se vier assim na prova, de acordo com a Lei 8.112, é possível que o edital preveja 1% para vagas destinadas a pessoas com deficiência. Sim, é possível, 1%. 1%. Tudo bem? Só como é que funciona esse percentual? Vamos supor que tenham estabelecido lá um percentual de 20, de 10. Estabeleceu-se um percentual no edital. O edital vai colocar 10, 5, 20, vai colocar, ele vai fixar. Ok. A pessoa com deficiência disputa o concurso, normalmente vai ter o dia lá, ela vai indicar na inscrição se ela precisa de algum atendimento especial ou não, ela de repente tem uma deficiência que precisa de alguém ali lendo para ela a prova, porque a prova não vai ser em braille, ok, ou então vou fazer a prova em braille para ela, não, mas ela não sabe fazer leitura, sei lá, ela vai ter lá um tratamento já na própria prova, ok.
Fez a prova, sai a nota. Existe uma lista geral com todo mundo, inclusive quem tem deficiência. Essa é a lista geral. E, paralelamente, corre uma lista só com as pessoas deficientes, só com os deficientes. E aí, essa listagem é que então vai começar a ser encaixada no percentual. Ela vai começar a ser encaixada. Se na lista geral eu fiquei melhor posicionado do que o privilégio da lista com deficiência, eu vou pela lista geral. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenha ficado em segundo lugar no concurso. Segundo, certo? Sendo que o primeiro também era um deficiente. Então quer dizer que na lista de deficiente eu também fiquei em segundo, porque o primeiro era deficiente, então ele está aqui e está lá, certo? Aí, na lista de deficiente, eu seria o segundo só, num percentual que para mim me prejudicaria. Não. Já vai direto ali na listagem do concurso da lista geral. Não vai esperar a primeira vaga para deficiente, depois a segunda vaga para deficiente, não vai. Já vai de cara te nomear, porque na lista geral você ficou melhor. Isso aqui é um privilégio, isso aqui é uma vantagem, não pode te prejudicar. Porém, cuidado. Segundo o Supremo Tribunal Federal, segundo o STF, se o concurso tiver menos de 5 vagas, 4, 3, 2, 1, não há necessidade de reserva de vaga, de nenhuma dessas 4, 3, 2 ou 1. Não entendi. Imagine que um edital abra com 4 vagas, nenhuma para deficiente. Pode? Pode. Abriu com 5 vagas. Ah, peraí. A quinta tem que ser para deficiente. Por que isso? Porque vamos lá. Se ele abriu com uma vaga e essa vaga eu destino para deficiente, eu estou reservando quantos por cento para deficiente? 100. Então não pode. Se tem 2 vagas e a segunda seria para deficiente, eu estou reservando 50%. Então não. 33%. Então não. 25%. Não, está acima dos 20%. Quinta vaga, 20%. Então o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação, porque às vezes acontece do edital vir com uma vaga, vir com 2 vagas. Aí ele interpretou e disse assim, ó, nessas situações, a quinta vaga será do deficiente. A quinta será do deficiente. Depois, segue o percentual natural, normal aí, de encaixe conforme o percentual previsto no edital. Tudo bem? Então, toda vez que tiver menos de 5, você terá a garantia só da quinta vaga. Maravilha? Tudo bem? Ok? Então tá. Cuidado com esse ponto. E aí a gente segue, vamos para o próximo artigo. É o artigo 6º, que não tem aqui lá uma relevância muito grande, para efeito de prova, mera leitura. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Isso aqui, meus caros, geralmente é estabelecido no próprio regimento interno. Quem é que vai publicar a nomeação? Quem é que vai nomear? É o diretor? É o presidente? É o chefe? Eles estabelecem. Geralmente é a autoridade mais alta. Geralmente, mas pode ser ali uma autoridade menor. Isso está em cada regimento, então não nos interessa. O provimento aqui, cada poder vai definir o seu em cada órgão. Tudo bem? Então segue o barco, artigo 6º, sem muito o que preocupar. Artigo 7º, muito importante, mas nós já vimos. Ele diz que a investidura se dará com a posse. Nós já falamos isso algumas vezes, então tomar esse cuidado com o artigo 7º, já tínhamos visto lá no artigo 2º. Vamos seguir. Artigo 8º. Opa! Perceba que eu não estou trabalhando só o artigo 8º. Eu tenho o artigo 8º de um lado e tenho do outro lado aqui o artigo 33. O 8º e o 33. Porque são artigos que são contrapostos, ó. O 8º traz para a gente as formas de provimento, o preenchimento do cargo, e o 33 traz para a gente as formas de vacância do cargo. Ou seja, algo que vai deixar o cargo vago. É o oposto. Então, o 8º preenche, o 33 deixa vago. Mas por que você está comparando? Veja bem que a gente vai ter nos dois artigos, vai haver uma coincidência de algumas figuras. Como assim, professor? Existem situações que, ao mesmo tempo, geram provimento e vacância. Quem são elas? A promoção e a readaptação. Percebam, promoção e readaptação.
estão aqui dos dois lados. Nós temos então a promoção gerando o provimento e temos a promoção gerando vacância. Nós temos a readaptação gerando provimento, nós temos a readaptação gerando vacância. Isso, olha para mim, cai demais. Cuidado, porque é um tanto quanto estranho, e eu vou te dizer, é até um pouco errado, porque não vai gerar, a promoção não vai gerar, por exemplo, sempre provimento, vacância, coisa alguma. Mas, para efeito de prova, meu cara, o que interessa é o que está na lei e é isso que eles vão cobrar. E cai para dar com pau. Destaque aí, já puxa aquele post-itzinho, já faz aquela caveirinha, já é no caderninho de bizu que você vai colocar isso aí. Cai bastante. Tudo bem? Voltando para a tela. E aí, temos essas figuras como provimento a nomeação. Temos, então, como provimento a nomeação. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Veremos uma por uma para poder facilitar a tua vida, tá? Já na vacância, exoneração, demissão, de novo a promoção, de novo a readaptação, a aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e o falecimento, tá? Só para identificar, a gente tem aqui a nomeação no artigo 9º, temos a promoção no artigo de número 17, a readaptação no artigo de número 24, reversão, artigo de número 25, aproveitamento lá no artigo de número 30, reintegração no artigo 28, nem para os caras colocarem na ordem, né? Recondução no artigo de número 29. A exoneração nós vamos encontrar nos artigos 34 e 35. A demissão no artigo de número 127 e seguintes. A promoção já falei, é o artigo 17. A readaptação é o artigo 24. A aposentadoria a partir do artigo 186. A posse em outro cargo inacumulável, a lei não traz um conceito para isso, como também não traz um conceito para o falecimento. Não precisa, né? Não precisa desse do falecimento. Esse da posse em outro cargo inacumulável, embora a lei não traga ali um conceito específico, eu vou trabalhar dentro de um tópico próprio, então, quando chegarmos lá, a gente trabalha especificamente o que é essa posse em outro cargo inacumulável. Tudo bem? Com isso, ó, breakzinho aqui, já voltamos na sequência, continuando a partir do artigo 9º. Já te espero.